Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um SEAD Conecta. Eu sou o professor Éder Bento, diretor do SEAD, que é o Centro Municipal de Ensino à Distância da Prefeitura de Anápolis, e agora a gente está começando uma série de conteúdos muito bacana, que é o Mercado em Foco. A gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre formalização e vários outros assuntos relacionados a esse mundo do mercado. Mas é claro que eu não estou sozinho, esse programa ele é feito por iniciativa da Secretaria de Indústria e Comércio, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Anápolis e com alguns parceiros apoiando a gente, por exemplo, o Sebrae. E hoje, nesse episódio, eu tenho dois convidados ilustres que vão tratar comigo desse assunto, beleza? Vamos lá? Vamos comigo? Deixa eu apresentar para vocês. Aqui eu tenho o Neto, seja muito bem-vindo, Neto, ao nosso SEAD Conecta, e ele vai se apresentar agorinha. E eu tenho também o Maurício, tá bom? Neto, quem é você? O que você está fazendo aqui? Seja bem-vindo. Muito obrigado, satisfação estar com vocês. Éder, obrigado pelo convite. Doutor Maurício, obrigado pelo convite. Eu quero saudar já o gerente do Sebrae Anápolis, Sérgio, também o analista Robson, que me fez o convite, né, e me deu essa oportunidade. É uma satisfação estar com vocês. Eu sou consultor do Sebrae, consultor credenciado aí há quase 15 anos, então nós atuamos e rodando todo o estado de Goiás e Anápolis é a minha base, né? Então, assim, eu moro em Anápolis, nossa empresa é em Anápolis, e eu tenho sempre o grande prazer em representar o Sebrae na minha cidade, né? Questão de apresentar formação, eu sou administrador e também sou economista. Aí nós temos aí algumas especializações na área de finanças, marketing, planejamento, de startup que está muito em alta, né? Bolsa de valores. Aí também possuo um mestrado na área da economia e nós estamos aí também num doutorado na parte da economia. Além do estudo, a parte profissional, a experiência é algo que eu sou apaixonado. Desde quando eu entendo por gente, eu estou dentro do mundo empreendedor. Minha família, meu pai principalmente, é empreendedor, foi empreendedor. Então, assim, é como se eu tivesse já nesse ambiente desde criança, né? Então, foi algo que eu me apaixonei. Eu atuo por outras instituições, também sou empreendedor. Nós temos aí uma empresa de consultoria, empresa de treinamento, temos uma agência de tráfego. Então, nós estamos bem ativos nesse universo do empreendedorismo. E eu quero contribuir com vocês falando sobre empreendedorismo mais específico, quem sabe falar um pouco sobre o MEI, né? Sobre o microempreendedor individual, que ele tem crescido muito, principalmente nessa nova economia pós-pandemia. Muito bom, muito bom. Ó, tem muito conteúdo para gente desenrolar aqui hoje, né? Você está percebendo. E eu quero também apresentar o Maurício. Maurício, seja muito bem-vindo ao SEAD Conecta. Muito bom falar com você. Muito bom. Muito obrigado, Éder. Prazer estar com você aqui. Prazer estar com você aqui também, Neto. Eu sou carioca, né? O sotaque não deixa, Já entrega. né, fugir. Já entrega, já. Eu entrego normalmente no bom dia, né? O dia já sai chiado, então todo mundo já identifica, né? O carioca. Mas eu sou anapolino de coração. Então, estou aqui há 10 anos em Anápolis e fui chamado pelo secretário Kim Abraão, que é o secretário de Indústria e Comércio, para integrar a equipe dele na gestão do prefeito Márcio Corrêa, e para estar como diretor de Indústria e Comércio. Então, eu venho da gestão privada, nunca trabalhei com gestão pública, então é um belo desafio, um belo aprendizado. Então, eu sou engenheiro de formação, tenho uma série de cursos de extensão, de pós-graduação em negócios, em supply chain, né, em RH. Então, é uma carreira de 40 anos, né, que não dá para descrever em pouco tempo, né? Mas professor da FGV em gestão de projetos, em liderança. Então, né, uma oportunidade grande de conviver com outras culturas, né? Eu tive uma fase da minha carreira muito grande no exterior, então eu trago uma bagagem industrial comercial interessante, né, para desenvolver dentro da gestão pública. E uma das novidades, das oportunidades que eu vi logo que eu assumi como diretor em Indústria e Comércio foi a parceria com o Sebrae, né? O Sebrae, sendo um centro de excelência, né, nos traz uma qualidade da prestação de serviço muito grande se a gente trabalhar em parceria. E isso através do Portal do Empreendedor, que dentro da Secretaria de Indústria e Comércio está sobre minha responsabilidade. Então, a gente vê ali um potencial, uma oportunidade de desenvolver muito esse trabalho. Juntando a parceria do Sebrae com a Secretaria de Indústria e Comércio, a gente chegou ao SEAD, né? Então, a gente viu ainda mais a oportunidade de divulgar o trabalho que a gente está fazendo e de chamar o empreendedor, né, o microempreendedor,
para conhecer mais de como o trabalho dele pode ser valorizado, como a empresa dele pode ser valorizada, e de a gente poder divulgar esse trabalho que é feito pelo Sebrae e pela Secretaria, né? Então, estamos aqui no SEAD Conecta, que tem um potencial enorme para divulgar esse trabalho para a nossa população. Muito bom, é isso aí. E você que tá em casa, ó, vou falar diretamente com você, isso, o Rodrigão colocou essa câmera agora. Presta atenção, se você não está inscrito no nosso canal, já vai lá e se inscreve agora, por favor, né? Tem um monte de conteúdo legal. A gente está com essa linha agora voltada para empreendedores, mas olha, os meus filhos, a minha filha mais velha tem 13 anos, ela é super empreendedora, tá? Não tem idade para empreender. E você viu o nível de quem está aqui comigo e eles não vão deixar eu mentir. Abre a câmera agora. Vocês concordam comigo? Tem idade para empreender, pessoal? Não, Com Não certeza, tem com idade. certeza não. É isso. E É, quem assiste o nosso canal, a gente tem muitas crianças assistindo, né, que são os alunos da nossa rede municipal, mas a gente tem vários professores e várias pessoas, pais, assistindo o nosso canal. Então, você que está assistindo, se inscreve e segue essa playlist, que assista essa playlist, porque vai valer a pena cada informação que a gente está trazendo aqui, tá bom? Você viu que o nível dos caras que estão aqui comigo é outra coisa, né? Os caras são muito experientes. Muito bom, vamos começar então, entrar um pouco mais nesse assunto. Maurício, fala para mim, por que que você acha que é importante essa formalização, assim? Acho que a gente tem que começar a pensar nisso. A gente vai falar de MEI, certo? é uma forma de formalização. Por que que, como empreendedor ou como uma pessoa que está vinculada ao setor privado há muito tempo, tem essa experiência, com essa experiência, por que que você acha que é tão importante a gente formalizar? Éder, a importância da formalização é porque você se coloca de uma maneira extremamente organizada perante a empresa ou a pessoa que possa te contratar como empresa, né? Então, você organizado, você se apresenta de uma forma diferente do que simplesmente você está negociando algo de uma forma, digamos, informal, Uhum. né? A partir daí, você se qualifica, você não só formaliza, mas você também traz uma série de características de gestão em torno dessa formalização, que tanto o Sebrae quanto a gente ajuda você a entender, e daí você, simplesmente formalizando dessa forma, você tem acesso a uma clientela muito, muito mais vasta, se mostra de uma forma muito mais qualificada e, com isso, você consegue realizar muito mais negócio. Então, a formalização te traz resultados para a sua empresa. Então, esse é o principal atrativo de você formalizar a sua empresa. É que você se mostra mais atrativo, vai fazer melhores negócios e vai ganhar e vai ter um Abre o leque, resultado, né? abre o leque, vai ter um resultado muito melhor no desenvolvimento da sua empresa. Muito bom. Neto, beleza. Mas então, vamos pensar que as pessoas que estão assistindo a gente não entendem o que é esse negócio de formalizar. Formalizar, o que que é Certo. formalização de negócio? O que que tem a ver o que a gente está falando aqui com o MEI, enfim. O diretor Maurício falou muito bem que realmente o primeiro impacto, o primeiro resultado é você se posicionando no mercado, né? Quando a gente fala em formalizar, então quer dizer que tem o informal. O informal é aquele empreendedor que ele tem a vontade, tem a garra e está lutando para se posicionar no mercado. A gente sabe que o mercado hoje é muito competitivo, então tem muito concorrente, principalmente nesse ambiente digital aí pós-pandemia. Mas quando você se formaliza, você transfere mais autoridade para o seu potencial consumidor. Você formalizando, além de vários benefícios que nós vamos falar aqui, você se posiciona como uma empresa séria. Interessante que quando você está na informalidade, você é simplesmente uma pessoa que vende alguma coisa. Ou É. seja, uma pessoa que não tem nome e que não tem empresa, que vende alguma coisa. Que coisa? Muito vago, né? Então, quando você se formaliza, você de fato começa a ser o empreendedor, proprietário da empresa X. Se qualifica, né, Se Neto? qualifica e você começa a falar do seu produto, onde tem as características que leva benefícios aí para a população, para quem vai consumir de fato, né? E é sempre importante que quando você formaliza, a ideia legal é que você está apresentando uma solução para suprir um problema ou uma dor ali para o seu potencial consumidor. E agora pensa comigo, se você é cliente, geralmente você vai comprar, ou seja, você vai pegar o seu dinheiro e vai gastar comprando algo ou contratando algum serviço de alguém que tem uma credibilidade no mercado. Isso. Então a formalização ela traz muita credibilidade para o empreendedor. Legal, legal. É, é, eu conheço algumas pessoas que têm um pouco de resistência de formalizar,
por conta da questão dos impostos, né? Tipo Certo. assim, vou me formalizar, então quer dizer que eu vou ter que pagar muito imposto se eu tiver CNPJ. É assim mesmo? Tecnicamente falando, é pior, ou é melhor manter informal, ou nesse sentido tributário da Hum. coisa? Vamos lá. Primeiro, quando você começa empreendendo, às vezes você começa por um hobby e de repente esse hobby deu certo. Isso. Acertou, né? Deu certo. Que bacana. Tô começando a faturar, tô começando a colocar um dinheiro no bolso. Às vezes pode ter até uma renda extra. Você já é funcionário, tem um trabalho formal, você começa a empreender colocando uma renda extra. E muitos preferem ou acreditam que a formalização vai trazer algumas coisas que não é tão bacana, mas na verdade é um mito. Se você realmente quer empreender, quando você formaliza, você abre um leque, que é o que vocês falaram aqui. Você entra para o mercado onde você pode de fato crescer. E com isso, nós temos aí a primeira opção, o primeiro degrau para a formalização, que é ser microempreendedor individual. E logo de início já, você como pessoa física que vende algo por hobby, você já consegue ser um microempreendedor individual. E o bacana é que o MEI, carinhosamente chamado e abreviado, né, como MEI, você paga o mínimo possível hoje. Então vamos lá, questão de impostos, eu acredito que essa objeção aí não é válida, tá? Ao longo da nossa conversa eu vou falar um pouquinho sobre quanto que paga, né, o que deixa de pagar, mas a formalização, ela é muito simples, inclusive você mesmo, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, você mesmo pode formalizar através do portal do empreendedor. Mas também a minha sugestão, que nós indicamos é o quê? Procura a secretaria, ali vai ter Isso. mais informações, onde você vai se formalizar com segurança. Mas, de fato, questão de impostos não vai impactar aí o seu bolso. Na verdade, a formalização vai fazer você faturar mais. Já vou até antecipar, já vou até abrir um pouco aqui. O microempreendedor, ele pode se formalizar e ele já tem a condição de faturar até R$ 81.000 por ano, que vai dar mais ou menos aí 6.750 por mês. E dentro disso daí, diferente de outras categorias de empresa, ele não paga imposto sobre a venda. Mais para frente eu Interessante. vou detalhar isso daí. Né? Mas bacana que vocês falaram uma coisa que as pessoas não entendem, né? Algumas oportunidades elas só surgem se você tiver possibilidade de bancar o custo daquela oportunidade, porque toda oportunidade tem um custo, né, Maurício? É. Tem um custo. Uhum. Por exemplo, se eu quero vender para uma empresa e essa empresa ela exige nota fiscal, se você tem um CNPJ, é muito mais barato você emitir essa nota fiscal e, né, Isso Claro. mesmo. do que se você for uma pessoa física prestando um serviço e ter que gerar essa nota fiscal. Não é isso? E, É. e, e pegando esse ponto aí, professor Éder, o que acontece? Dependendo do seu cliente, se for uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa quer comprar de você. Então vamos colocar aqui que eu tenho um buffet e que uma empresa gostou dos meus salgados ali, gostou da minha refeição e quer contratar para um evento que vai acontecer no final do ano. Aquele evento onde reúne todos os funcionários da empresa e faz aquela confraternização, né? A confra da firma, a famosa Aham. confra, né? Se você for uma pessoa física, a probabilidade de você perder esse cliente, esse serviço é muito grande. Sim. Porque quando uma empresa te contrata, geralmente ela já tem um controle financeiro, ela tem que registrar o que ela vai te pagar na parte contábil, parte financeira dela. E se você não tiver um CNPJ, ou seja, às vezes, se você não for microempreendedor individual, naturalmente você vai Perder essa não chance. poder emitir a nota fiscal e a empresa vai procurar um outro prestador de serviço, né, que emita a nota fiscal. Então, já antecipando, esse é um dos principais benefícios quando você se formaliza, que você tem direito a emitir nota fiscal. Então, você pode vender para várias empresas. Neto, Perfeito. você me fez lembrar de um exemplo, de um case que a gente criou, né? Quando eu tive a oportunidade de ser professor de liderança. Baseado naqueles filmes antigos, que você tem muitas vezes filmes americanos, que você vê os filhos saindo da casa e botando uma banquinha de limonada. Já Sim. viram isso? Sim. Lembram Aham. disso? Então, a partir daí, a gente criou um case em que as crianças iam ali, vendiam a limonada e voltavam para dentro de casa felizes, porque olha só quanto dinheiro a gente gastou, né? Mas o entendimento ali do negócio, ele não era muito perfeito. Por quê? Porque eles não estavam colocando o custo do limão, o custo do trabalho Sim. que estava sendo feito, o custo da banquinha que estava. Então, e aí, dentro de casa, a gente simulou, né, filmou, né, a família falando, ok, mas agora aqui, ó, nesse dinheiro todo que você ganhou, deixa eu tirar um pouquinho para pagar o limão. Deixa eu tirar um pouquinho para pagar a faca para cortar o limão. Deixa eu tirar um pouquinho para pagar o açúcar.
Agora, olha só, vamos divulgar o trabalho de vocês e levaram. As crianças vendiam para quem? Para as pessoas que passavam ali em torno do bairro. Estava vindo, me dá uma limonada. Falou, não, mas vamos lá conversar. É para divulgar o trabalho de vocês e para registrar a empresa de vocês. Olha a MEI, né? Isso. Registrava a empresa e falava, agora, mas tem uma empresa de criança que fornece limonada? E aí, empresários de casas de festas, de tudo em torno, não no bairro, mas em torno, falando: mas vamos prestigiar o trabalho das crianças. Então, divulgou o trabalho das crianças. Então, eles começaram a pagar um pouco de imposto, mas, ao mesmo tempo, no volume E de faturou trabalho muito que eles mais. adquiriram, eles começaram a ganhar muito Sim. mais. Então, o negócio cresceu porque divulgou. E a gente fez isso como um caso de liderança, porque você tinha que controlar os custos. Então, o Isso. Sebrae nos Isso ajuda e mesmo. dentro do portal do empreendedor, a gente pode até estender o trabalho do Sebrae no sentido de ter uma consultoria, né? Sim. E no sentido de desenvolver o empreendedor para esse trabalho de como é que eu controlo as minhas contas, né? Então, como é que eu faço o meu balanço financeiro, Sim. né? Como é que eu divulgo em termos de marketing, né? Tudo isso nós temos uma capacidade dentro do Sebrae e dentro da própria secretaria para ajudar o microempreendedor. Então, Sim. venham nos procurar. Nós queremos ajudar você a melhorar o seu negócio. Ó, a primeira solução a primeira lição aprendida hoje é o seguinte, que medo de imposto te impede de crescer, tá bom? Já anota isso aí no seu caderninho, medo de imposto te impede de crescer, porque é a grande verdade, a gente vê isso mesmo. Agora, o Neto citou uma coisa e o Maurício acabou de fazer um convite de vir nos procurar. Maurício, o que é que vocês lá da Indústria e Comércio podem ajudar? O que a Prefeitura de Anápolis pode ajudar uma pessoa que quer se formalizar ou que está nesse processo de formalização, mas não está entendendo muito, o que elas podem encontrar quando procurar vocês lá na Secretaria de Indústria e Pois é, Comércio? a primeira coisa que as pessoas vão encontrar é um sorriso e uma boa vontade de acolhê-los, né, e de ajudá-los, né? Então, logo que você nos procurar, nós estamos ali no prédio do Cietec, ao lado do Parque Ipiranga, onde fica a Secretaria de Indústria e Comércio, e logo que vocês entrarem dentro do prédio, vocês vão ver ali, né, estampado uma baia com pessoas para atender você, né? Então, isso é muito bom, porque nós vamos tirar as dúvidas, e mesmo que você tenha dúvidas em que o pessoal do Portal do Empreendedor não consiga responder, nós temos como assessorar você, nós temos como pedir ao Sebrae que nos ajude e marcar um horário para receber, para Isso. ajudar você a não só constituir a sua empresa, mas a desenvolver a sua empresa. Então, são todos muito bem-vindos. Então, nós Muito estamos bom. aguardando que nós queremos aquilo ali lotado, né, tendo que buscar mais gente para atender a população. Muito bom, muito bom. Pessoal, antes de passar para você, Neto, deixa eu só fazer mais um CTA aqui pro pessoal aqui, ó. Se você não se inscreveu no canal até agora, você tá brincadeira comigo, você tá de brincadeira comigo. Já se inscreve, é importante. Isso aqui, ó, é uma sequência de conteúdos de educação empreendedora. É uma coisa fantástica que a gente está fazendo aqui agora. E eu tenho certeza que, além de se inscrever, você vai compartilhar para todo mundo que você conhece, tá bom? Neto, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão tributária, né? Que na mesma hora que é um empecilho, né, uma objeção das pessoas em formalizar, a gente vê que é um benefício no final das contas, Isso. porque você consegue escalar o seu negócio no âmbito, né, inimaginável para alguns. Mas existem outros benefícios da formalização, né? Você pode citar algum outro benefício que não seja relacionado a tributário? Sim, com certeza. Vamos lá, então. Então, se tratando aí no topo, primeiro, a emissão da nota fiscal permite com que você amplia o seu raio de atuação, então você Hum. consegue mais clientes, vendendo não só para as pessoas que passam ali na porta, que passam na rua, mas se vendendo para empresas. Até complementando sobre nota fiscal, você pode participar de licitações também. Então, mesmo você sendo um Legal. microempreendedor individual, então você tem essa grande oportunidade, né? Indo para um outro degrau, que é um grande benefício, inclusive até falar um pouquinho mais sobre ele, que é a contribuição previdenciária, né? Quando você se formaliza como microempreendedor individual, você tem um grande benefício, uma grande vantagem, que é a contribuição previdenciária. Então, quando a gente fala de imposto, que foi o assunto anterior, eu já até vou traduzir um pouquinho mais. Geralmente, o microempreendedor, ele vai pagar basicamente 2 coisas quando ele se formaliza, que é a sua contribuição previdenciária pelo DAS, Documento Auxiliar do Simples. E o que está incluído nisso? Está incluído o valor da sua contribuição, mais um pequeno imposto, eu vou falar os valores de ISS, que é quem presta serviço,
ou ICMS quem vende e também quem está na indústria, né, quem faz a produção. O imposto é 5% do salário mínimo. Então, se a gente pegar isso daí, é pouco, pouquíssimo. Então, ele vai dar um pouco menos de R$ 80. E você vai pagar R$ 1, se você vende algum produto ou se você produz algo. Ou R$ 5 se você presta algum serviço. E, naturalmente, quando você faz esse pagamento, você tem uma contrapartida que é a contribuição previdenciária. O que que é isso? Você já está contribuindo para sua aposentadoria. Aí o grande destaque quando a gente se formaliza, se torna microempreendedor individual. Às vezes eu, como pessoa física que não tem um CNPJ, eu contribuo e contribuo avulso. Eu vou pagar praticamente para a previdência o dobro disso daí. Vou pagar em torno de mais ou menos aí R$ 160, R$ 170. Mas quando eu me torno MEI, eu pago a metade disso, que vira em torno de mais ou menos R$ 80. E esses R$ 80, o que me dá direito? Vamos lá, primeiro, a aposentadoria, que é algo que o brasileiro ele tem um olhar especial em relação a isso. Aí tem, caso você, durante a sua atividade, está prestando algum serviço, você se machuca, acontece algum imprevisto, você tem direito a solicitar o auxílio doença. Então, olha só, às vezes você é um jardineiro e de repente aconteceu alguma coisa no seu serviço que você machucou, você vai ficar ali uns 90 dias, uns 3 meses parado. Você pode solicitar, junto à Previdência, o auxílio doença, que você vai ter ali uma receita mensal sem trabalhar, no sentido de, se não pode atender o seu cliente, durante um período a Previdência ela consegue te dar esse benefício financeiro. Outra coisa também, você mãe, você pode solicitar o auxílio maternidade. Então imagina, você que tem um salão de beleza, você que é manicure, você que tem as habilidades culinárias aí, então a lanchonete, faz bolo, faz bolo, salgadinhos, vende um açaí, suco, algo nesse sentido. Se você, mulher, engravidar, você pode solicitar o auxílio maternidade. É um outro grande benefício que tem quando você formaliza, quando você se torna microempreendedor individual, né? Além de outros benefícios, como o auxílio reclusão também. Então, o MEI, em resumo, só é vantagens, só é vantagens. Agora, o que que é importante? Que é algo que a gente destacar isso aqui. Muitas pessoas se formalizam apenas para ir em busca desse benefício da contribuição social. Quando você se formaliza, você se torna de fato um empreendedor. Então, o que que a gente olha por aí? Pessoas que não empreendem, mas encontra como essa parte previdenciária um grande benefício, porque vai pagar menos e vai ter direito a algumas coisas, e ela se formaliza, cria um CNPJ. Só que quando você se torna empreendedor formalizado, tendo um CNPJ, traz com você outras obrigações. Então, algumas obrigações que traz, você vai ter que ter um controle mensal. O diretor Maurício falou sobre um controle financeiro, sobre finanças, né, que o Sebrae pode contribuir bastante com treinamento e consultoria. Quando você se formaliza, você tem que ter um controle mensal, ou seja, você tem que vender. Você tem que vender. Mas aí precisa contratar um contador para fazer isso, ou a pessoa consegue fazer sozinha com os cursos que o Sebrae oferece? Ótimo. Vamos lá, regra geral, não. Você não precisa de contador. Diferente de outros portes de empresa, né? Uma microempresa, empresa de pequeno porte, você não precisa. Agora, o que que nós, Sebrae, nós falamos? Nós orientamos. Caso você não tenha todo aquele tempo, toda aquela expertise de controle financeiro, a sugestão é que às vezes você fique mais próximo de um contador, mas não é obrigatório. Aí é onde entra o Sebrae. Como não é obrigatório você ter um contador, porque às vezes no início de uma atividade empreendedora, os gastos são muitos, né? Então, geralmente, o empreendedor, ele limpa a empresa ou a casa dele onde está trabalhando, ele cobra, ele vende, ele acumula várias coisas até ele ter sucesso. Então, às vezes, essa parte mais contábil, mais financeira, ele não tem tanto tempo para isso. Aí é onde entra a parceria da secretaria com o Sebrae, onde o Sebrae consegue ofertar para vocês cursos na área financeira, porque o MEI ele tem que ter um controle financeiro, até porque no final do ano, no caso no ano seguinte, né, mas só para a gente entender, ele vai ter que ter o controle ao longo do ano financeiro e quando for no ano seguinte, ele tem apenas que informar quanto que ele vendeu. Então,
Não tem como trabalhar 1 ano e depois chutar: "Ah, vendi 20.000". Não, você tem que ter um controle, né. Aí é onde entra o Sebrae, com vários cursos que nós temos, que orientamos o MEI a fazer o seu próprio controle, e é simples, não é nada tão complexo. É engraçado, diretor Maurício, que a gente encontra vamos dar treinamento da consultoria, e o empreendedor que está entrando, na verdade, o empreendedor que se formalizou agora, que é o empresário, ele está entrando nessa jornada, ele fica assustado na parte financeira, né. "Nossa, mas eu Uhum. não sei, eu não gosto de número, como que eu faço?". É tudo muito simples, aí é onde entra o Sebrae com esse controle. Então não precisa de contador. O que nós sugerimos é, fique próximo de um contador. Agora, um outro benefício, um outro direito, na verdade, que o MEI tem, que ele pode contratar um funcionário. Então, só ele sozinho, às vezes, começa a crescer demais, começou a dar certo, o volume está muito grande, as vendas, a produção, ele pode trazer um funcionário, ele pode contratar. Aí essa contratação de funcionário, até pensando em liderança, que é uma das especialidades do Maurício, né? Ah, vai passar a bola já. Aí nós sugerimos que, para você não envolver muito tempo com essa parte contábil, que aí se torna um pouco mais específico mesmo e bem particular, aí nós sugerimos que você vai, atrás de um escritório contábil para você ser orientado e para eles fazer esse registro desse funcionário seu. Mas em geral, até enquanto você não precisa de um funcionário, a secretaria e o Sebrae tá do seu lado para te apoiar o que for necessário. Quero aproveitar Ó, esse gancho, Éder. manda. Né, o gancho dado pelo Neto aqui, exatamente de que o microempreendedor, eu quero que ele se torne um macroempreendedor, né? Um médio, depois um macroempreendedor. Mas, sobretudo, também a gente tem a oportunidade, com a ajuda do Sebrae, de desenvolver o microempreendedor para que ele seja um gestor. Isso vai ser Isso, muito importante, porque isso, você mesmo falou que o microempreendedor, como o negócio dele ainda começa pequeno, ele joga em todas as posições. isso, E aí, a partir de um momento, ele começa a ver que ele não pode fazer tudo e nem tem tempo para se especializar, por exemplo, como um contador, que foi o exemplo que a gente teve aqui, Uhum. e aí ele contrata um contador. Ele não deve só contratar o contador. A partir do momento que o negócio dele for crescendo, ele tem que não só ir estudando para aprender, não só porque o empreendimento dele muitas vezes vem dele ter enxergado uma boa oportunidade ou dele Sim. ter idealizado, né, algo interessante, uma novidade no mercado, e ele cria o negócio. Só que a partir do momento que ele criou e desenvolveu um pouco o negócio, o desafio dele não vai ser empreender, vai ser gerenciar. É, ele não pode se tornar o gargalo do negócio, né? E aí, isso, muitas vezes, esse empreendedor se torna um gargalo do negócio. Por quê? Porque ele centraliza, né? A visão dele, ele é bom, a gente nasce com um DNA, muitas pessoas nascem com um DNA de empreendedor e de gestor, mas não são todos. Né? Muitas vezes o cara é um empreendedor, criou o negócio dele, desenvolveu, mas depois ele não consegue gerenciar, ele não consegue delegar. Então, eu dou um exemplo, né, quando eu tenho oportunidade em aulas e tudo, de falar de um padeiro. Um padeiro, o cara tem um talento, desenvolve, faz um pão maravilhoso. E aí ele cria padaria, todo mundo gosta do pão que ele faz. Só que daqui a pouco o negócio se desenvolve e ele tem 3 padarias. Com 3 padarias, ele vai ter muita dificuldade de continuar sendo o padeiro da padaria dele. Ele passou a ser um dono, né, de um grupo de padarias. E aí ele é um gestor. E aí as características são completamente diferentes. Ele tem que se desenvolver ou ele tem que contratar gente para realizar o trabalho para ele. Eu vejo grandes empreendedores, aí eu não estou falando mais do microempreendedor, donos de empresa, que estão ali ainda dirigindo a sua empresa, que não desenvolveram gerentes, não desenvolveram pessoas, né? E ele mantém ali a ideia do poder como negócio dele. Ele deveria, talvez, ser um sócio hoje, ter profissionalizado a sua gestão, ter colocado muitas vezes um conselho consultivo para poder orientá-lo e para poder ajudá-lo A no tomar aspecto da decisão. estratégia, na Uhum. tomada de decisões na estratégia, e muitas vezes ele deveria estar pescando, porque ele já desenvolveu o negócio dele, já colocou gente para desenvolver, e na verdade ele está ali hoje já tendo desenvolvido um capital e ele está trabalhando 12 horas por dia, como ele poderia estar pescando, na verdade, e só participando do conselho, dando as diretrizes de como ele quer encaminhar a empresa dele. Mas para isso ele tem que ter abertura para poder ter uma ótima capacidade de escuta, de aprendizado e de delegação. Então, isso é importante não só para o microempreendedor, por isso eu acho que a oportunidade da gente estar desenvolvendo e conversando com a população através do SEAD
Conecta e junto com o Sebrae tem um potencial para desenvolver não só o microempreendedor, ele tem potencial para desenvolver os gestores de forma geral. E eu quero ter a oportunidade, dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, de oferecer isso para a população, de ver não só entrando pelas portas da secretaria o microempreendedor, que está começando seu negócio humilde, mas ter donos de empresas chegando e falando: ok, como é que é uma coisa que o Sebrae oferece também, como é que vocês me oferecem ajuda para que eu entenda melhor o meu negócio e para que eu desenvolva mais o meu negócio. Se houver essa visão do empresariado, a gente vai ajudar as empresas de Anápolis a se desenvolverem. Como eu sou da área de educação, sou professor, né? Então é óbvio que eu entendo a importância do aprendizado, da troca de experiência. E eu acho que é isso que a gente está propondo, não só aqui com o SEAD Conecta nessa parceria, mas é o que a Indústria e Comércio faz como apoio primário para o empreendedor, né? Isso. É trazer esse conhecimento, trazer essa experiência que vocês têm, né? Que todo o pessoal da secretaria e do Sebrae tem, para que a pessoa consiga chegar mais rápido. Eu costumo dizer, na educação, que a educação inteligente não é aquela em que você precisa dela para aprender. A gente aprende tudo sozinho se a gente quiser. Só que a educação inteligente, a educação inovadora, é aquela que faz com que você aprenda mais rápido. É tudo questão de tempo, né, Maurício? Questão de tempo. A gente não tem tempo ilimitado. Todos nós temos tempo limitado. 24 horas por dia é igual para todo mundo. Então, se você consegue, com uma dica, com uma informação, com um vídeo qualquer, com uma visita lá na Indústria e Comércio, um bate-papo, você consegue economizar um mês de estudo sozinho, poxa, Que maravilha, né? valeu a Que pena tempo demais, ganho, valeu. né? É isso que eu acho que as pessoas precisam entender. Vale a pena fazer uma visita no Indústria e Comércio, vale a pena conversar com o consultor do Sebrae, porque essa troca de experiência vai abrir os seus olhos para a gente enxergar, talvez, um caminho que a gente não está enxergando agora. É isso que você está falando, talvez eu tinha que estar pescando. E estou Pois aqui é. amarrando meu negócio e eu estou sendo o problema do meu negócio. Pois é. Isso. Eu não estou deixando ele crescer, né? Uhum. Então acho que vale muito a pena esse tipo de abordagem, né? Muito bom. Mas eu estava pensando em alguns outros benefícios que eu estava falando. Me corrija se eu estiver enganado. Acesso a crédito também pode ser um benefício, né? Quem tem CNPJ, quem está formalizado, é mais fácil, mais difícil? Como é que é? Professor Éder, aí eu volto lá na primeira pergunta que você fez aqui no início do nosso bate-papo, né? Quais são os benefícios em formalizar? Com certeza, quando você se torna MEI, você tem um CNPJ e o mercado abre para você. Não somente o mercado pensando em clientes, mas também como mercado fornecedor. Então, hoje a gente pode olhar aí várias instituições financeiras, tanto do setor público quanto privado, dependendo da época, dependendo do momento, tem programas específicos para quem tem CNPJ. E não só para quem tem CNPJ, sim também para quem é MEI. Então você tem essa oportunidade de abrir uma conta. Então aí eu já deixo, um plano de ação. Minha primeira missão que eu deixo para você que é empreendedor, quer ser Ó, microempreendedor individual. individual. Primeira missão é: faça uma pesquisa nas instituições financeiras e veja qual é aquele que não tem nenhuma taxa na abertura e na manutenção. Eu acredito que você vai encontrar muitas oportunidades. E além disso, tem o acesso a crédito. O microempreendedor individual, ele tem um carinho muito grande por todas as esferas, né? Tanto federal, estadual e municipal. O municipal é essa grande parceria que nós estamos fazendo aqui. E você tem taxa de juros diferenciadas. Então, se você tem interesse em crescer o seu negócio, comprar um maquinário novo, ou então às vezes você não tem capital de giro, que é aquele dinheiro que tem que ficar ali reservado para quando as vendas estiver mais baixas, eu pegar aquele dinheiro e pagar o aluguel, ou eu pagar o meu fornecedor, você pode estar procurando um banco, né? Vamos falar assim, que é a instituição financeira, e ele, na maioria das vezes, eles vão ter um acesso a crédito, mas um acesso diferenciado. Você vai pagar uma taxa de juros bem baixa. E é legal que eu até convido você, segundo plano de ação, faça uma pesquisa. Solicite uma simulação de crédito no seu nome, como pessoa física, e solicite uma simulação de crédito, de empréstimo ou financiamento como pessoa jurídica. Você vai ver que com o seu CNPJ você vai ter um grande benefício. Eu vou além ainda, professor Éder. Quando nós falamos não somente de bancos, mas eu falo de crédito, também fornecedores, eles têm um olhar especial quando você tem um CNPJ. Consegue Você comprar a prazo ali. Isso mesmo, né?
você tem um prazo maior para comprar com seu CNPJ, como assim? Eu quero comprar uma geladeira. Eu, Neto, pessoa física que tem um CPF. Às vezes eu vou ter ali uma oportunidade de dividir apenas em 3 vezes. Mas ali o meu fluxo de caixa, a minha gestão vai ficar muito apertada a parcela. Mas se eu tenho um CNPJ e quero comprar um freezer ali para o meu negócio, você vai ver que a maioria dos seus fornecedores vão te dar um crédito com prazo maior de pagamento. Exemplo, em 12 vezes. Opa, 12 vezes já é mais interessante para mim. Então, é um valor menor que eu vou ter que comprometer ao longo do meu mês, né? Mês a mês. É, Hum. é muito mais fácil. E isso é outro benefício que tem para o microempreendedor individual. Então, sim, o acesso a crédito é um grande benefício e isso ajuda, né, ao microempreendedor a crescer. Porque quando você se formaliza como MEI, a ideia é até que você não fique como MEI pelo resto da sua vida. Nós temos que Que crescer, temos cresça. que evoluir. Até porque o MEI, nós gostamos de falar que o MEI é um benefício. Então, enquanto você fatura até 6.750 por mês, que vai dar 81.000 por ano, você tem esse benefício. A ideia é que você cresça, que você tenha acesso a mais créditos, a mais benefícios, para que você tenha não somente um funcionário, mas sim 2, É 3, uma caminho, né, equipe. É Neto? o caminho. Caminho. E a secretaria e o Sebrae te ajuda muito com isso, né? Então, quando a gente fala aí da parceria, o que que a gente pode orientar ao MEI, inclusive o Sebrae, a secretaria, eu acredito que vai solicitar, vai criar todo um calendário, uma agenda. Nós temos uma oficina específica sobre acesso ao crédito. Muito bom. E que nós orientamos o quê? O MEI a acessar o crédito, mas de forma consciente. Inclusive, o nome da oficina chama Crédito Consciente. Porque, às vezes, quando nós estamos iniciando nessa jornada empreendedora, nós pensamos assim, nossa, ó, o banco ali, ele tem um dinheiro para mim. Aí, geralmente, o microempreendedor, ele pega esse dinheiro e faz o quê? Troca de carro, reforma a casa, faz uma viagem. Mas quando nós tornamos empresários, nós temos que entender que eu tenho que cuidar e ter um olhar especial para o meu negócio. Aí onde entra as capacitações que vão acontecer na secretaria. É, não Muito pode bom. misturar, né, o Não recurso, é pode. outra pessoa, pessoa física e pessoa jurídica são pessoas distintas, e o grande erro é a gente misturar. Não, eu tenho que falar para o pessoal anotar, né. Anota gente, anota, olha o tanto de informação, mais uma lição que você aprendeu aí. Não mistura suas finanças pessoais com as finanças da sua empresa, que isso vai dar problema, isso é certo, tá bom? A gente Certo. está acostumado a ver isso aí. Maurício, o Neto citou aqui que a Secretaria dos Comércios, através da sua diretoria, está pensando, de repente, em algum calendário, alguns planos ali, alguns projetos para ajudar esses microempreendedores individuais, até outras empresas que não Sim, sejam MEI. sim. Você já tem mais ou menos uma perspectiva de como é que está esse planejamento? Quais são as próximas ações que a gente pode citar agora? Ou você quer deixar de surpresa para a gente contar para os próximos episódios? Não, nós já temos um planejamento, não temos estabelecido um calendário, mas a ideia é que até o final do mês de maio a gente tem um calendário de cursos, né, estabelecido com o Sebrae. E vai ser presencial ou vai ter formato online através do SEAD também? Olha, a ideia é viabilizar os dois modelos, né? O Uhum. Sebrae tem trabalhado mais com o presencial, nossa ideia é propor que tenha também, né, Esse formato híbrido aí, o né? formato híbrido, porque hoje tem sido muito utilizado, né? Então, se a gente tiver essa possibilidade de desenvolver, vamos fazê-lo. E lançar outros programas. Por exemplo, eu tenho visto o Sebrae, até com outros organismos, lançar não só um portal do empreendedor, mas como se fosse um portal de gestão, de consultoria. É muito interessante a gente ter isso dentro da secretaria. Outro ponto é a ideia também para uma outra população, né, de criar o portal do agricultor, Fantástico, trazer hein? dentro da área de agricultura para dentro e ajudá-lo a formalizar também, a ter crédito também. Então, a parte de agricultura está dentro da mesma secretaria, está dentro da Secretaria de Indústria e Comércio. Uhum. Então, já é uma ideia a desenvolver essa. Ó, isso já é um tema bom para um próximo programa para Já a gente é, falar, mas hein? tem que Falar sobre começar, essa. tem que ter um pouco É, mais de conteúdo ainda, mas já é uma ideia, né, de desenvolver, né, e pedir ajuda, e junto com o Sebrae também, né, de ter o portal do agricultor ali uhum. lado a lado com o portal do empreendedor. Então, a ideia, e depois também, dentro do portal do agricultor, seguir o mesmo caminho, da gente poder estar oferecendo formação, porque se o empreendedor urbano, digamos, tem
uma certa dificuldade de se estruturar e tudo, o rural também. Muitas vezes ele está ali com a Com horta certeza. dele e ele entende que aquilo, puxa vida, eu posso vender isso, mas como é que eu faço? Como é que eu formalizo? Vale a pena formalizar? Então, o que a gente está falando com a MEI aqui, no sentido do empreendedor, vale para o agricultor também. Então, a É, gente quer estar ajudando, desenvolvendo essas ideias e estamos extremamente abertos a outras ideias e abertos às ideias da própria população, sim, né, que sim. pode trazer e falar, olha, nós gostaríamos de ver a Secretaria de Indústria e Comércio nos ajudando nesse sentido, desenvolvendo esse tipo de trabalho junto com o SEBRAE, e vai ser ótimo, porque agora a gente tem um canal de divulgação maravilhoso aqui com o Muito bom, SEAD, né? muito bom. Então, muito bom. Pode informar o pessoal que está assistindo a gente como é que acessa o portal do, do cidadão ali, onde é que ele acessa para fazer esse trabalho, começar a formalizar, ou é melhor eu procurar direto a secretaria? O que você acha, né? A gente sempre indica que se você quer buscar alguma informação por conta própria, vai lá no Google, digita Portal do Empreendedor, vai cair naquele site do Gov, onde você faz o seu login e já vai direcionar para as informações. Muitas coisas que eu falei aqui está lá. Então, às vezes, pode ter um termo ou outro, você fica na dúvida, então o nosso bate-papo esclarece bastante, né? Mas essa nossa dica prévia, né? Antes de você se formalizar, que você conheça um pouco mais. Mas na hora de formalizar, a minha sugestão é que você procure a secretaria, que vai ter alguém, algum representante do Sebrae lá, ou então vá até o Sebrae, que nós temos ali consultores disponíveis por conta para atender o microempreendedor individual. A grande sacada é: informação você tem, onde buscar conhecimento você tem. Basta a gente dar um ou 2 passos aí que eu tenho certeza que essa comunidade empreendedora em Anápolis, ela vai crescer bastante. Afinal de contas, a gente é Manchester goiano, né? Pelo menos a gente tem que resgatar esse Pois título aí, não é, tem? pois Isso é. mesmo. É, que aqui o empreendedorismo corre na veia, é uma coisa muito, muito inerente à nossa população aqui. Desculpa os cariocas, Né? mas o Não, anapolino é mas diferenciado. diria que quando eu vim para Goiás, foi uma das grandes surpresas que eu tive, né? Você, quando nasce no Rio de Janeiro, lá, seus pais falam claramente o seguinte: ó, vai estudar, só estudar. E a gente deve estudar, claro, eu Uhum. incentivo o povo goiano a estudar, a ler, é muito importante, mas você tem que estar antenado para as oportunidades. E esse aspecto do estar antenado para a oportunidade, o empreendedorismo, corre na veia do goiano e, sobretudo, do anapolino. É isso Então, aí. estou aprendendo isso. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu queria só para fechar, foi um bate-papo bacana, tem muita informação ainda, por isso que a gente vai fazer mais de um episódio, não dá para falar tudo num só, senão fica muito longo. Mas para fechar, eu queria que vocês, de repente, trouxessem um caso de sucesso referente à formalização. Por exemplo, Maurício, você trabalhou um tempo, muito tempo, aliás, como executivo da Michelin, se eu não me engano, né? Isso. E eu tenho certeza, ou me corrija se eu estiver enganado, que a Michelin, que é uma grande empresa, ela precisava comprar matéria-prima e outros, né, insumos de outras pessoas, de outros Isso. fornecedores. Uhum. E ele dificilmente compraria de um fornecedor que fosse pessoa física, né, que não fosse Verdade, normalizado. não compraria. Não tinha uma série digamos, de regras, de normas, de aspecto de compliance, que deixa claro quais são as condições da empresa para ela se tornar um fornecedor. Haviam programas dentro da empresa, como uma grande multinacional, né? Então ela tinha programas desde muito tempo atrás, porque eu comecei na Michelin em 84, então um O ano século que eu passado. nasci, cara, o ano que eu nasci, Pois 84. é. E nessa época já haviam princípios da empresa de que você daria oportunidade a pequenos fornecedores bem formalizados. Então, muitas vezes as pessoas procuravam a empresa mesmo, em parceria. Eu sempre acreditei, um dos aspectos que eu estudei muito, né, porque eu fui responsável da área de supply chain, é você desenvolver o seu fornecedor, né? Então, a empresa tendo uma capacidade muito grande de desenvolvimento via fornecedores que poderiam melhorar a sua qualidade, poderiam melhorar os seus processos, e ela ia ajudar a empresa a se desenvolver, porque se ela melhorasse isso, ela melhorava a qualidade do produto dela, e isso era melhor para a própria empresa, para a própria Michelin. Então, ela ajudou muitos fornecedores a melhorarem a sua formalização para terem acesso como fornecedores das grandes empresas. Por isso eu incentivo tanto aqui os microempreendedores, os empreendedores sempre formalizem de forma clara, isso vai trazer
uma qualificação para o seu negócio muito grande. Muito bom. Na nossa conversa aqui, Neto, você também citou que a gente poderia vender, né, uma pessoa que é formalizada e tudo, ela pode vender para governo. Se eu não me Sim. engano, tem um aplicativo, tem um site que foi lançado recentemente para poder vender para o governo federal, inclusive. Não tem uma iniciativa assim? Sim. O Sebrae, ele tem ali alguns projetos e dentro deles ele tem um chamado compras públicas, né, compras governamentais. Então você, microempreendedor ou empresário de média empresa, de pequeno porte, se você se interessa, ou mesmo se nunca escutou falar, vai atrás que é uma oportunidade para você conseguir aumentar o seu faturamento, né. Hum. E o Sebrae ele dá toda essa orientação, porque nós sabemos que tem alguma documentação, tem algumas particularidades. E o Sebrae ele ministra esse treinamento para você de forma gratuita. Então, até já uma sugestão para o cronograma dos próximos meses, às vezes colocar na agenda compras públicas pode atrair muitos interessados, aumentar o seu faturamento para vender para o É governo, isso né? aí. É isso Então aí. aí nós temos praticamente 2 braços, eu consigo vender para o mercado, pessoa física e pessoa jurídica, e consigo também vender para o governo, e é uma oportunidade muito boa. Professor Hélio, você falou sobre o caso de sucesso, e eu estava lembrando aqui, eu estou com o Sebrae já há quase 15 anos, e lá no meu primeiro ano eu tive a oportunidade de atender muitos empreendedores individuais. Puxando assim, na memória aqui de uma forma bem rápida, eu lembro que no primeiro ano eu devo ter atendido quase 1000 empreendedores individuais em um ano. E naquela época eu tive a oportunidade de conhecer uma empreendedora, ela estava iniciando ali na sua garagem, na sua cozinha mesmo, né, fazendo alguns salgados, embalava ele, vendia para os colegas, para o vizinho, para a família, e eu tive a oportunidade de orientar ela com algumas coisas. E passou um tempo, eu encontrei ela recentemente e fui conversar com ela para saber: "E aí, como que tá o negócio?", né, e ela me contou algo que me deixou muito alegre, que ela expandiu e cresceu bastante. Ela fazia apenas um salgado, de repente um cliente achou bacana, sugeriu para ela: "Quem sabe por que você não oferta refeições?", algo no sentido. E ela começou a testar isso. Então, começou a ficar um pouco mais conhecida, por uma oportunidade de mercado, ela conseguiu fazer entrega de refeições e fazer festas em uma empresa ali no nosso DAIA, né, Distrito Agroindustrial, e a empresa gostou bastante, e o network que é importante, né, Uhum. então o pessoal dessa empresa foi falando para um, falando para outro, falando para outro, e hoje ela é uma grande fornecedora de serviços de produtos alimentícios ali para as empresas no DAIA. Hoje ela já tem uma equipe grande, hoje ela já tem gerentes, hoje ela tem uma estrutura hoje totalmente diferente daquela que eu atendi ela quase 15 anos atrás. Um caso de sucesso maior que esse daí, né? Às vezes a gente começa o nosso negócio pelo hobby. Mas você vai vendo que o empreendedorismo é uma ótima alternativa, ótima alternativa. E lógico, né, ao longo desse percurso teve desafios, e esses desafios quem que esteve com ela? O Sebrae, junto com treinamentos, junto com consultorias, inclusive o Sebrae tem outros programas aí que o consultor, ele pode ir na sua empresa te dar orientação 0800, simplesmente Muito bom. gratuitos, né. Então é um caso de sucesso que me marcou bastante. Que Então bacana. hoje ela tem site, hoje tem aplicativo, né, em que realmente começou como um hobby e hoje é uma empresa que, já foi ME, hoje é EPP, né, empresa de pequeno porte, está faturando aí quase os seus 5 milhões ao ano, olha só. É. Ó, já aproveitando, já traduz essas siglas que você falou aí. Ótimo, vamos lá. O MEI é onde você começa a sua jornada empreendedora. Eu sou apenas alguém que faço algo, ou seja, você é Que desconhecido. é o microempreendedor individual. Aí quando você formaliza, você se torna conhecido, você tem um CNPJ, você é o microempreendedor individual. Certo. Então quando a gente pensa em uma escada, uma jornada de crescimento, né, a curva do crescimento, nós começamos como MEI. Então o MEI, hoje, ele pode faturar até 81 mil por ano. Quando ele ultrapassa esse valor de 81 mil ao ano, graças a Deus, e eu torço para que todos os empreendedores rompa essa barreira dos 81 mil, você já muda o enquadramento, aí é algo um pouco mais técnico, né? Você passa a ser ME, que é microempresa. A microempresa ela pode faturar até 480 mil ao ano. Depois que você ultrapassa esse valor, você se torna uma EPP, uma empresa de pequeno porte, onde você pode faturar aí 4 milhões e 800 mil. Então foi essa jornada que essa empreendedora ela navegou, ela surfou e hoje é uma empresa de sucesso. Muito bom, muito bom. Pessoal, foi bom o papo, gostei demais, tá? Vocês têm algum recado especial para passar para os nossos ouvintes, nossa audiência de maneira geral, Eu Maurício? tenho, Éder.
eu quero te incentivar a se manter ligado no SEAD Connect. Por quê? Porque nós temos um projeto no forno, dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, que vamos desenvolver junto ao SEBRAE, nós já começamos a conversar, e vamos desenvolver junto com o SEAD, que compreende exatamente da oportunidade para o microempreendedor trabalhar com o município, com o governo. Muito bom. Né? Tem um programa nacional chamado Brasil Emprego. Contrata Mais, Contrata mais. chama o Contrata Mais, então nós não sabemos o nome ainda, mas hoje, embrionariamente, a gente colocou Contrata Mais Anápolis, o outro é Contrata Mais Brasil, né? Contrata Mais Anápolis, com um modelo diferente, mas que visa a fazer com que o microempreendedor se cadastre, responda uma série de requisitos e que aí o trabalho, a necessidade do governo, nas suas diversas secretarias, seja feita através de um lançamento. Olha, eu preciso consertar esse ar-condicionado, eu lanço uma necessidade, as MEIs, né, os CNPJ, Apresenta a proposta. se apresentam, verificam qual é o trabalho, apresentam proposta, a gente escolhe a melhor proposta e ele faz o trabalho e é pago. Obviamente que aí você tem que criar uma plataforma, o pagamento tem que ser ágil, porque é um microempreendedor, então ele não pode aguardar um pagamento muito longo por causa do caixa dele. É a ideia para manter você conectado, porque nós vamos falar disso aqui no SEAD. Olha esse. Ó, depois dessa, Maurício, depois dessa não tem como eu terminar isso aqui mais feliz, tá bom? Você viu, né? Só notícia boa. Com esse CTA que o meu amigo Maurício fez aqui agora, não tem como você não ter se inscrito agora, não tem como você deixar de compartilhar essa lista, essa playlist para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus vizinhos. E eu espero você no próximo episódio do SEAD Conecta, nessa linha de mercado em pauta, tá bom? Forte abraço, vamos para cima. Valeu.